Sejam muito bem-vindos ao nosso 11º Findcast, os erros para o sucesso. Como é habitual, né? Eu já estou com o Gabay, sócio fundador, junto comigo aqui da Find. Prazer enorme. E hoje a gente tem um convidado muito especial, principalmente para mim na física, porque é uma pessoa que a gente estudou no colégio e é muito gostoso a gente ver que as pessoas que a gente teve tanta participação lá atrás almejaram e conseguiram encontrar o sucesso na sua carreira. Engraçado porque a gente acabou também de soltar um episódio com uma outra colega minha, mas de faculdade, né? Verdade. Então é isso, a vida é geracional. Antes de mais nada, eu vou aproveitar para fazer aquele tradicional agradecimento aos nossos patrocinadores. Então, Fame Capital, investir é cuidar. Saiba mais em www.famecapital.com. Grande Maria Deuco, que está com a gente acho que desde o primeiro episódio. Nos prestigia desde o primeiro. E sempre nos oferece o vinho para a gente degustar aqui com os convidados, que na sua maioria aprovam. De ter vinho, né? O vinho todos gostam. E, por final, o nosso mais novo patrocinador, 1021 Blindagens. Blindagens de alta performance. Eu sou cliente, eu posso atestar que é muito, muito, muito bom. Bom, dito isso, eu vou ter que fazer aquele pedido que eu sempre faço no início, e eu vou repetir no final também, curtam, sigam, o que mais? Eu sei. Clique no sininho, compartilhe com seu amiguinho. Comentem, exato, comentem, aqui muito embaixo, importante. né? Isso, aqui embaixo. E o mais importante que eu sempre esqueço liguem o sininho. Então, antes de eu fazer a apresentação do nosso convidado de hoje, eu passo a bola aqui pro Gabay. Ele vai tradicionalmente trazer um pouquinho do porquê que a gente criou esse quadro. Muito bom, prazer novamente estar aqui. É sempre muito legal receber gente boa. Estou ansioso aí para ouvir a história do nosso convidado e principalmente saber o quanto que, como muitos outros que já vieram aqui, o quanto que teve que enfrentar de obstáculos, o quanto capotou na vida aí, na carreira, para chegar onde chegou. De novo, o grande objetivo hoje é mostrar o lado humano da pessoa, né? Do executivo, do empreendedor, e mostrar o quanto que teve ali de perseverança, de resiliência, de insistência até e obstinação para chegar onde chegou. Então, quanto mais os convidados puderem compartilhar sobre esses percalços da vida, melhor. A gente queria fazer algo diferente, algo menos, como a gente brinca, instagramável, e menos tradicional de redes sociais, contando só as coisas boas e o mar de rosas que muitas vezes parece nas redes sociais. A gente quer mostrar o por trás dos bastidores aí desse sucesso de cada um dos executivos que a gente entrevista. Então, prazer estar aqui e estou curioso e ansioso para fazer algumas perguntas provocativas para extrair esse tipo de informação. Perfeito. E seguindo um pouquinho no seu ponto aqui, de fato a gente tem... Nossa, eu perdi minha cabeça. Bom, depois você corta aí, querido. Eu ia falar sobre... Tá, já lembrei. E seguindo o que você falou agora, Gabay, do enredo dos erros para o sucesso, eu acho que o principal ponto é o quanto a gente consegue inspirar as gerações futuras que vêm por aí e trazer. Espero que hoje o papo seja enriquecedor para vocês. E também fica aqui disponível depois a área de perguntas. A gente promete que a gente responde todas. E já aproveitar para agradecer o engajamento de todos vocês. Tem nos espantado e deixado muito felizes. Já estamos na marca de 75 mil inscritos. E contamos com você para que a gente possa crescer ainda mais. Então, chegou a... rodeios. Exatamente, sem mais delongas. Vou fazer a apresentação aqui do nosso super convidado, Alexandre Messina, mais conhecido como Ale, né? Meu colega de escola, é fundador da Zaya, a primeira plataforma de agentes de IA do Brasil. Ele foi reconhecido como MIT Under 35. Não, isso é para poucos, hein? Um empreendedor serial. Vendeu sua primeira startup, a Pedala, para Americanas em 2019. E foi ex-head de Venture Capital nas Americanas, liderando investimentos e acelerando muitas startups. É professor convidado do IBMEC e do Exame Academy, sempre com foco em IA generativa aplicada aos negócios. Um tema bem pouco atual esse tema. Super quente.
E é também membro do Advisory Board de IA do Brasil. Muito bom. Ou seja, eu acho que IA é uma das palavras que a gente vai falar um pouquinho hoje. Então, pessoal, recebam Alexandre Messina. Obrigado, Phil. Obrigado, Gabay, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje para bater esse papo. E estar junto de tanta gente legal aí assistindo a gente falar também. E muito legal a iniciativa de vocês de mostrarem o que está embaixo da ponta do iceberg, que, né, o que a gente até falou um pouquinho aqui mais cedo, que quando você vê a notícia parece tudo lindo, maravilhoso, um caminho reto para chegar até lá, mas na verdade o caminho ele é todo difuso. Tortuoso. Né? E aí é legal trazer isso para a realidade das pessoas também, porque senão você se desaponta muito fácil. Né? Você vê alguém que chegou ali no sucesso, você acha que vai ser fácil para chegar lá e tal, aí vem o primeiro obstáculo, a pessoa vai lá e desiste. Então, acho que essa iniciativa de vocês de poder mostrar na prática, né, como é difícil chegar lá faz super sentido e muito legal o projeto. Que legal, ficamos felizes. Pra gente é um prazer enorme. E, Ale, então vou dar vou partir o jogo aqui, vou rodar a bola. Fala um pouquinho da sua história, onde é que começou essa veia empreendedora do seu lado? Boa. A veia empreendedora ela começou na faculdade, quando eu fiz a empresa júnior, né? Na época... Eu fui presidente de júnior também. Foi também? Boa, então. Isso tem sido um padrão já, tá? Desculpa a gente já interromper, mas alguns dos convidados falaram disso, né? E principalmente jovens, assim. Comentaram que já desde o início já tinham essa ambição e já começaram a... Não sei nem qual é a expressão para isso, corporativizar a vida, né? Tá lá no acadêmico e já começa dentro do acadêmico começar a falar de negócio. A gente tem um outro colega aqui também, o Caio, né? Também foi... Você vai me Caio também foi da... é verdade. Da Mackenzie, se não me engano, exatamente. Eu não sei se eu tenho sucesso ou não, mas eu posso te falar uma coisa. Eu não participei desses negócios que vocês fizeram, não, cara. Eu, na faculdade, a minha ideia era outra, cara. Eu fiz outras coisas, joguei futebol, fiz um monte de coisa de moleque, assim, mas... Uma empresa júnior, então assim, eu admiro vocês por isso. Cara. Mas acho que é uma fase parecida com estágio também, né? Na mesma época, Verdade, a gente começava a estagiar e a gente começava na empresa júnior. Estagiar aí sim, aí eu comecei a ser. Eu fiquei bastante tempo, foi uns 2 ou 3 anos na júnior. E pra mim, como é que eu vendia isso pras pessoas? Você cria um chamariz pro seu currículo, porque... É uma propaganda já, não deixa de ser, né? Quantos jovens topam não sair da aula e ir lá beber uma e ficar trabalhando na faculdade de graça, ainda por cima? Eu não topei, ou melhor, eu não topei. Eu tive uma oportunidade muito cedo de ser líder de 18 pessoas. Sim. Legal pra caramba. Exatamente. E motivá-las sem qualquer tipo de remuneração financeira. Então, esse tipo de coisa, exposição, que eu acho que nós, como Headhunters, valorizamos, sem né? Dúvida, na busca de dúvida. alguém. E também, sem dúvida, despertou alguma coisa em você. Mas você já fez uma boa pergunta, assim, você já foi líder já também? Quer dizer, como é que foi essa experiência de... Nessa época da empresa júnior, sim. Comecei como trainee, depois coordenador, gerente, saí como diretor lá da área de consultoria. Qual era o papel? Aí, a gente fazia projetos, né? Diferente de outras empresas júnior, a da PUC-Rio, que é onde eu me formei, fiz engenharia de produção lá, ela remunerava as pessoas. Então, a gente ganhava por projeto. E aí era legal porque deixava aquilo mais próximo da realidade de um negócio mesmo. A gente cuidava como se de fato fosse uma empresa de verdade. Né? A gente ficava brigando com a FEA para ver quem tinha mais faturamento e tal na época. Alguns anos era PUC, outros anos era FEA. Mas era legal que você de fato mostra. Puta, beleza, você tem que vender, né? Botar dinheiro na mesa. E quanto mais você vender, mais você consegue para você também. Você consegue ver que... Acho que ali foi a primeira vez que vi que o empreendedorismo é algo 100% meritocrático. Né? Então, quanto mais você entregar, mais você vai ter de retorno. Muitas vezes, você trabalhando como CLT, você tem um pouco de dificuldade disso, né? Porque um bônus não necessariamente depende só de você, e sim da empresa como um todo. Né? Geralmente é um mistério como é calculado. Exato, às vezes tem cap também, que é, aquilo lá é o máximo e acabou. Exato. E... Tetos de vidro, muitas vezes, né? Exato. E aí, então assim, acho que por mais meritocrático que a empresa pode ser, acho que não existe meritocracia maior que quando você abre um negócio, sabe? E acho que eu comecei a ver isso na época da empresa júnior, assim, que era isso. Quanto mais a gente trabalhava, mais conseguia projeto, mais a empresa recebia, mais todo mundo recebia e por aí vai. E isso é até uma coisa legal para as empresas juniores em geral. Eu recomendo remunerar exatamente para isso, para de fato tornar uma coisa mais próxima da realidade, né? E tem outro ponto também. Você deixa, muitas vezes, quando você não remunera, você deixa de trazer pessoas que precisam daquela remuneração. Né? Você acaba sendo pessoas um pouco boas. mais...
pessoas boas que precisam da grana ali do mês, né? E você deixa de trazer ela para a empresa júnior porque ela vai ter que trabalhar num outro estágio que vai ter que pagar, né? Então você acaba sendo um pouco mais... não é tão restrito, inclusivo, né? Restrito. Concordo. Exato. Concordo. Então, Ali você já teve... Eu fiquei curioso, assim. Ali você falou que não sei se nesse momento você já teve essa sacada de que CLT talvez você não teria essa meritocracia, essas oportunidades que o empreendedorismo ofereceria. Você já foi ali, cara, novo, na empresa júnior, que você já começou a olhar que talvez minha caminhada seja mais de empreendedor, menos de executivo de grandes companhias? Cara, ou se não foi ali quando foi, né? Não, aquela época era 2011, 2012, assim, né? Faz uns 12, 13 anos, 13, 14 anos já. E aí, na verdade, acho que começou a despertar ali foi um brilho no olho, assim, mesmo de ver que era aquilo que eu gostava de fazer, sabe? Porque na época o ambiente não era pró-empreendedor ainda. Tinha só uma aceleradora chamada 21212 na época, do Marcelo Salles e tal, vocês devem conhecer aí, é bem forte em tecnologia. Só que o ambiente, assim, não tinha muitos anjos, a Bossa Nova, que foi uma das primeiras do Brasil, estava nascendo, então o ambiente era muito agressivo ainda com o empreendedor, sabe? Então ainda não tinha 100% de certeza que era aquilo. Legal. Até, inclusive, acho que talvez o primeiro capote que eu tive foi nessa época, porque eu estava saindo da empresa júnior e queria já abrir meu primeiro negócio lá. Olha que louco. Que era uma empresa que chamava Spotter e tal, que basicamente a gente tinha pegado a ideia de uma empresa de São Francisco que você colocava hardwares embaixo de vagas públicas na rua e aí você conseguia ver antes de sair de casa onde é que tinha vaga e você já reservava. Né? Porque Spotter. 30% do trânsito é causado por pessoas procurando vaga. Caramba. E aí, puta, legal e tal, não sei o quê. Muito legal. Nossa, a gente achou uma empresa de hardware lá de Curitiba, foi e tal. E o nome eu gostei, cara. Spotter, faz todo sentido. É legal o nome. E aí, eu, assim, a princípio a gente tava com software ok, hardware tava quase ok, porque faltava fechar com uma empresa, e só uma empresa lá que era de Portugal na época, que tinha esse hardware que a gente precisava, né? Porque você tinha que reconhecer que tinha um carro em cima e ligar com o software e tal. E aí a gente fez reunião com o cara, e aí ele ficou de mandar proposta e tal, para ver quanto é que seria e tal, né? E aí a gente... Só que o cara passou uma semana, 2, 3 e não mandava. A gente falou, cara, e aí, qual vai ser e tal, não sei o quê, porque não tinha outro fornecedor na época. E aí ele simplesmente não mandou, o cara simplesmente sumiu. Aí mais ou menos uns 2, 3 meses depois, a prefeitura lançou um edital falando que queria isso e saiu no jornal depois que o cara tinha sido escolhido e ainda tinha uma foto praticamente igual do nosso PowerPoint lá. Meu Deus, cara. Quantos anos você tinha? Cara, eu tinha uns 20 anos. Então essa acho que já foi a primeira porrada, assim, sabe? Porra. E aí eu falei... E deu certo isso com esse cara, não? Não, o cara sumiu, nunca mais falou nada. E, enfim, a gente não tinha nada de NDA, etc. A gente fez reunião numa boa e tal. Então, assim, acho que foi o primeiro... Você começou a sentir um pouquinho que o ser humano não é o bicho mais confiável da fauna... Exato. Né, terrestre. Os cachorros talvez sejam mais confiáveis, sim, perfeito. Exato. Então acho que talvez essa foi a primeira experiência assim como empreendedor que não deu certo, sabe? Entendi. Mas foi legal. E aí, logo em seguida da empresa júnior, eu fui... Porque eu já estava na minha cabeça que queria trabalhar em consultoria, né? Até trabalhei durante uns 6 meses numa empresa chamada Estre, que era de... de lixo, basicamente. Pega lixo e leva para aterro sanitário. Enfim, era empresa de família e tal. Fui estagiar até eu conseguir... foi uma experiência legal e tal. Fiquei uns 4, 5 meses lá. E aí depois eu entrei na Ernst Young. Então fui consultor lá fui trainee, depois consultor durante 2 anos e meio. E aí basicamente era legal comparar isso com a empresa júnior, porque é basicamente a mesma coisa que acontece na empresa júnior que acontece em 2 anos, acontece na Ernst Young em 20 anos, né? Então você vê exatamente, puta, beleza. Se eu era diretor lá na empresa júnior, você sai com sou diretor e tal. Aí você vai lá, você vira mais um no meio de colocando milhares de pessoas. Exato. Então, acho que foi uma transição bem grande, assim. Né? De cultura, de perfil de empresa. Eu ia falar, cara, assim, Exato. Consultoria, UI ou outras, é muito diferente, né, do
do ambiente de empreendedorismo, cara. São coisas completamente distintas. São Um é outro carreirismo. bicho, É carreirismo total. Total. Exato. Mas olha, eu vou fazer uma observação e a gente que faz recrutamento há tanto tempo, a gente sabe disso. Consultor, assim, não são todos os casos, mas uma boa história de carreira, vou pegar o meu exemplo aqui que fiz muita posição de tecnologia, quando você pegava aquele executivo que teve um background, aí vou talvez entregar a idade aqui, mas aqueles caras que foram Arthur Andersen, né, e depois Accenture ou Capgemini, vou falar nomes aqui, acho que não tem problema, né? Mas EY, Price, enfim, qualquer consultoria, acho que a parte boa da consultoria é que você é jogado no fogo, né? Porque os caras são trilhões de projetos. Eu acho que o pessoal em empresas, olhando para o lado do cliente, lá do corporativo cliente, existe uma maior ponderação sobre, putz, você está no início da carreira, calma, primeiro faz isso, depois faz aquilo e tal. E quando é consultoria é o seguinte, bicho, você precisa viajar. São ótimas escolas, cara. Você precisa viajar. A gente tem um projeto na Inglaterra, você vai. Você tem um projeto na Nigéria, você vai. Exato. E você é jogado no fogo. Então, todas as vezes que eu escutei história de caras que foram consultores, a maioria diz que consultoria serve muito para a escola. Claro que tem o carreirista lá, que chega a MD, Managing Director, Managing Partner, enfim, os diversos nomes que a gente conhece, Vice President, sei lá o quê. Mas tem muitos também que tem aquela passagem que seja de 2, 3 anos no início de carreira. Isso como base de carreira, fica a dica aí para um monte de gente que está em início de carreira. Consultoria é muito bom para isso, cara. Porque você é jogado no fogo, meio que, né? Tô aqui fazendo paralelo com o futebol, vai jogar lá na várzea, zona, assim, não que a consultoria seja, mas os projetos são projetos mais diversos, setores mais diversos, coisas grandes, pequenas, gente agressiva, gente menos agressiva, projetos com menos ou mais pressão e tal. Então você vive um pouco de tudo. Você vive clientes distintos, né? cara, com culturas diferentes, Setores diferentes, com naturezas diferentes. Que quando aparece uma coisa diferente, um campo mais lisinho, uma coisa mais organizada, cara, você tá preparado, cara. Exato. Então aquela história dos caras, você pega, tem muitos executivos, cara, pelo menos no mundo que eu conheço mais, que é tecnologia, que o background veio dessas empresas que eu falei, aprenderam muito ali e depois navegaram muito bem a carreira não tem dali problema, em cara, diante. assim, até passar a bola pra você, não quero tomar o lugar aqui, mas tem que tomar cuidado, porque eu tive amigos, eu não vou expor aqui, inclusive, você conhece, que não é que pifa, não consegue saber a hora de, tá bom, já aprendi o suficiente. Ah, sim. A cenourinha tá sempre ali na frente. Perfeito. Exato. Então, assim, porque senão acaba ficando confortável para a própria empresa ter esse tipo de pessoas. Né? Então, acho que é uma provocação, acho que tem que ser por um tempo. Sim, né? sim, é essa a questão. A não ser que realmente, de novo, um carreirista consiga ver a pista tá lá e os degraus ele vai subindo e tal. Mas porque tem gente que tem perfil de carreirista, né? Exato. Não necessariamente, super. Acho que é o estilo mesmo. É super. Mas o que você falou faz sentido, assim. Tem muitas vezes que a pessoa Passa acostuma com aquilo e fica ali e aí perde esse timing de fazer um shift de carreira para pro lado do cliente, Exato. vamos colocar assim, entendeu? Exato. Mas é um belo início de carreira, cara. 2, 3 Com aninhos certeza. e uma boa consultoria estratégica faz sentido. Aí, Exato. 2 anos e meio lá na Exato. EY. E foi exatamente com essa ideia mesmo, né? Eu não queria empreender, fazer alguma coisa sem antes saber, putz, né? Você não sabe que o sorvete de limão é seu preferido, você não experimentou de uva. Perfeito. Né? Então, putz, já experimentei aqui como é empreender na empresa júnior, já experimentei aqui como é que trabalha na consultoria. O que eu mais gosto, né? E aí eu lembro que um pouco... Quando estava mais ou menos no meio, acho que talvez terminando uns 2 anos assim, né, no Xiang, uma pessoa me chamou para ser entrevistado para trabalhar numa outra empresa e tal, não sei o quê. E aí nessa entrevista ela estava perguntando as minhas experiências e tal, como é que foi na empresa júnior e como é que foi na Ernst Young e tal. E aí depois falou, cara, por que seu olho brilhou muito mais quando você falou da empresa júnior do que quando você falou na Ernst Young, sabe? Nossa, que E pergunta estamos boa, falando hein? de uma empresa júnior e estamos falando da EY, Exato. né? E aí que eu me toquei, Boa leitura cara, do cara. então, e aí eu falei, cara, ela falando isso pra mim, acho que tá claro o que é o meu perfil, né? Acho que foi uma experiência muito legal aqui, aprendi pra caramba, mas não tá mais no meu momento, acho que tá na hora de abrir alguma coisa de novo. Né? Você já na primeira passagem, logo depois de sair da empresa júnior, tem a passagem numa grande empresa e já na sequência, bora empreender de novo. Exato. Ou seja, o negócio, o bichinho tava lá o tempo inteiro, né? Tava te mordendo. Exato. Porque, enfim, vem de família também, avô empreendedor, meu pai teve empresa Isso é uma também, coisa minha que mãe também. isso acontece bastante, né, cara? Isso ajuda também a ter Muito. como exemplo, né? Muito. E aí, depois desse período de Ernst Young, eu falei, cara, quer saber? Vou empreender. E uma coisa que já
batia muito forte em mim na época, e ainda bate hoje, é a questão de sustentabilidade. Então, eu sou formado em engenharia de produção, tenho domínio adicional em questões ambientais e tal, né? Então, acho que é uma coisa que cada vez mais a gente precisa. Sim. E eu falei que deixa eu empreender em alguma coisa que seja diferente, que traga também a questão de meio ambiente, né? E aí tinha um amigo meu que tinha uma empresa aqui em São Paulo, chamava Correiros, que fazia entrega de bike. Sim. Correiros. Hoje até está empreendendo Galera com a Z2. criativa nos nomes, falar. né? Correiros. Hoje ele está com a Z2, que é uma é de suplemento de corrida, né? Um gelzinho. Legal. E esse é um mercado que está em alta. Tá crescendo pesado. pra caramba. E aí eles abriram, ele e o André, que era um outro sócio que tinha aberto junto com eles lá, estava dando super certo aqui em São Paulo. Falei, cara, deixa eu abrir essa empresa no Rio também, né? Com esse mesmo modelo de negócio. E aí, eu, quando estava trabalhando na Ernst Young, saía lá do escritório e ia para a rua falar com um potencial cliente. E aí, não sei o que, como é que são suas entregas e tal, não sei o que. Falei com pelo menos uns 30, 40, batendo na porta mesmo de restaurante, de papelaria, de não sei o que, para ver como é que era. Inclusive, a Faros, que é que era fã, foi a nossa primeira cliente. Sabe mesmo? A gente acabou, foi pra FAME pela Faros, inclusive. Legal. Porque eu tenho um super amigo meu que é da Faros e, enfim... Não é o Eduardo de Barros, não, né? Não, é o Luiz Felipe Dimitrescu. Não conheço. Então, enfim, eles usavam, foi o nosso primeiro cliente, assim, então foi bem legal. Que a gente entregava documento de lá pra cá usando bicicleta ao invés de moto, assim. Olha, muito legal. Agora, uma coisa, você falou que você bateu nos restaurantes, na padaria que você falou? No fundo, assim, qual que era a ideia do modelo de negócio, né? Fazer a entrega... Rapidinho, posso experimentar aqui? Lógico, pelo amor de Deus. Fica à vontade. Saúde. Ó. Saúde. Brindar tem que sempre tomar depois, né? Não pode fazer bom, feio. Bom. Aí, tá aprovado? Agora as verdades vêm, né? Mas você estava falando como era o modelo de negócio. Exato. Então, né, a ideia do modelo de negócio é fazer tudo que a moto fazia, só que de bicicleta. Porque você tem menos custo, você não tem custo de manutenção da moto, você não tem o custo da gasolina. Você é sustentável, né? Então não emite gás carbônico. E muitas das vezes você é mais rápido, porque a moto tem que achar lugar para parar e etc. A bike você pode só amarrar. Encostar, E tem uma outra coisa, uma barreira de entrada muito menor para o entregador estar disponível lá. Porque uma coisa é comprar uma moto... E ter carta. E ter carta e tal. E outra coisa é uma bike. Exato. A bike então, você pega e sai andando. Você já pega e sai andando, exatamente isso. E na época que a gente abriu, isso foi lá em 2015... não tinha ainda iFood, não tinha ainda Rappi, então o mercado de entregador de bicicleta praticamente não existia. Né? Então a gente começou a criar esse mercado lá no Rio. Então, cara, assim, falar que não existia de forma informal. Então o cara que levava água ali, o cara que fazia aqueles... Né, o cara trabalha naquela lojinha fixo e vai entregando ali do lado. Mas assim, uma empresa de entrega só de bicicleta, a gente foi a primeira lá. Que legal. E por que Rio, cara? E você falou PUC Rio, isso de Rio de novo. Você é da onde exatamente? Eu sou de São Paulo, enfim, cresci aqui, estudei com fio a vida inteira. Sim. Mas aí na hora de fazer faculdade, acabei passando na PUC Rio, que na engenharia de produção lá era a única privada nível 5 ali no guia do estudante. Entendi. Falei, cara, vamos. Né? E foi basicamente por isso, assim. Era uma boa faculdade, passei... E nada mal viver no Rio um pouquinho também, né? Exato. E meu padrasto, ele é do Rio, então a gente tinha um apartamento lá, eu fiquei um tempo antes de morar sozinho, então tinha uma certa estrutura assim também. Legal. E aí você já estava por lá e... Já estava por lá. Isso tudo você está contando, e o EY também é lá no Rio? O EY era no Rio também. Tá bom. Tem um escritório bem legal lá em Botafogo, com esse Pão de Açúcar, por sinal. E na pedala chegou a qual o tamanho do time que chegou lá? Você teve muito desafio nesse momento. Confesso para você que eu não lembro como é que estavam a maturidade dos VCs, né? Para você buscar dinheiro. Como é que foi isso? Boa. Cara, a gente teve a primeira captação com 2 anos e meio de empresa, mais ou menos. Demorou, né? Era um negócio... Porque quando a gente abriu, assim, tinha muito pouco. Tinha anjo, nem existia direito de contrato de mútuo conversível, etc. Tava bem nascendo mesmo, sabe? Eu nem sabia o que era exit na época. Enfim, abri realmente pensando...
Quando eu abri a Pedala, para mim era um negócio que eu ia tocar a vida inteira ali. Eu imaginava, né, no primeiro plano de negócio... sonhador. Era entrega de foguete em Marte com foguete elétrico, por exemplo. Né? Então, como é que eu consigo fazer o máximo possível de logística sustentável no mundo? Então, essa era a primeira visão. Não sabia nem que era Exit na época. Então, os primeiros 2 anos e meio, assim, a gente foi trabalhando, a gente botou a grana que eu tinha conseguido da UI, meu sócio trabalhava no mercado financeiro, pegou uma grana também, a gente botou, vamos botar aqui nesse negócio, pegamos uma coworking lá de 8 metros quadrados e vamos começar um negócio. Né? Eu e ele, a gente era os entregadores no começo, então a Fama me ligava lá, a gente saía pedalando, vamos lá. E aí os primeiros bikes, um ou outro, às vezes não queria pedalar na chuva, a gente ia lá, vestia a camisa, dava exemplo, ia lá entregar. Que demais, então, cara. Que curioso com a parte financeira. Como é que era o cálculo do frete, por assim dizer? Então, isso era até uma discussão, porque a gente deveria cobrar mais barato ou não, porque tem um custo menor. Por outro lado, é o mesmo serviço que se presta. Né? Então, tá levando do ponto A para o ponto B e talvez até mais rápido, como você falou. Exato. Então, assim, o posicionamento era cobrar o mesmo preço que a moto cobra. Com a diferença que é sustentável e mais rápido. Exatamente isso. E aí, esse é um aprendizado também que eu tive durante esse negócio, que, beleza, quando você abre... Né? E acho que é legal a curva que tem, né, de um negócio. Você abre na totalmente inocência e ignorância, achando que, cara, vai todo mundo amar, seu produto é perfeito e tal. Aí vem a realidade, você começa a ficar triste pra caralho. E aí sim começa a crescer devagarzinho. De forma mais sustentável. Né? Esse primeiro salto existe, a primeira queda também. A primeira queda também. E aí começa a ser uma coisa mais... oscila mais menos, né? Exato, mais você fica um pouco mais previsível. E foi só uma captação? A gente fez 2 captações... a gente fez uma captação com a Bossa Nova. Sim, legal. E depois a gente fez uma captação com um fundo inglês chamado Nest. Tá. É um fundo de impacto social. Então foram essas 2 captações que a gente fez. E aí foi bem legal, assim, porque eu lembro que a empresa já estava dando lucro, estava gerando caixa e tal. E a gente fez um programa com a Bossa Nova que foram 8 semanas, a gente ia todo final de semana para BH, tinham outras 20 startups de logísticas, e era cada final de semana uma imersão diferente, assim. Então foi assim, super legal. Que legal. E aí eu entendi que era exit, etc. E começou a posicionar o negócio de um jeito totalmente diferente. Né? A gente contratou todo mundo CLT, a gente chegou a ter mais de 100 ciclistas CLTs, assim. Pô. Caraca, cara. CLT ainda. CLT. Então, assim, e moleque, eu tinha 24 anos de idade. Isso só Rio, né? Isso só Rio, tudo Rio. Tá. Aí foi para São Paulo um pouco depois. Agora uma coisa, eu conheço razoavelmente bem o Rio. O Rio ele não tem, depende, né? É mais plano, isso é um problema para o negócio, né? Então, o Rio ele é bem plano, na verdade. Se comparar, comparando com São Paulo, tem algumas inclinações assim. Pensando se ainda aqui lá, sei lá, se fosse entregar na Vila Madalena aqui, né? Pirambeira. Ou Jardins ali. Jardins, tem as subidas, exato. Né? Bela Sintra, indo para Paulista, sei lá o quê. Como é que ia fazer? Isso é um problema de negócio, né? Exato. Nesse caso, enfim, é contratar bom ciclista. Você tinha esse pré-requisito ou não? O pré-requisito tem que passar na aptidade física, na aptidão física. Não, mas tinha que fazer um atestado médico. Uma prova que a gente fez lá para circular a cidade do Rio, que ele tinha que chegar, tirar foto de vários pontos e voltar até certo tempo. Se passasse disso, não passava. Vocês fizeram isso, cara? Puta, legal. Tinha que fazer. E a gente foi o primeiro a fazer isso para ver se... Ou seja, se eles fossem piores do que a gente, não passava. Porque a gente não era nada... Vocês determinaram a barra ali. Exato. Aí um cara veio de consultoria, outro de mercado financeiro, já tinha a pancinha lá com 24 anos de idade, o cara não dá para ser pior que isso. Então... Muito bom. E foram quantos anos de pedala? Cara, foram praticamente 5 anos. 4 anos e 8, 9 meses. Sente falta, não? Cara, eu gostava bastante, né? Acho que tinha um clima muito legal de união de time lá, então era legal que a gente viu, muita gente cresceu lá, então o cara começou como ciclista, depois virou operador, depois virou coordenador, depois virou gerente. É sempre legal ver isso. Então era legal você ver o crescimento da galera que a gente fazia crescer mesmo por meritocracia, sabe? E foi um negócio que passou por muitas mudanças. Então, de CLT, a gente mudou todo mundo para virar MEI. A gente entregava antes para escritório, restaurante, e-commerce, passou a focar só em e-commerce. Então, teve todo pivotou o negócio 100%. Tá. Era só a base própria, depois ficou dentro de self-storage, de pontos de coleta e ficava distribuindo por aplicativo. Então, assim, mudou totalmente o negócio. Agora,
era um negócio com margem muito baixa. Né? Inclusive, esse foi um outro aprendizado também que eu tive para a nova empresa que eu estou hoje, inteligência artificial, e falando dos aprendizados aqui. Né? Porque, basicamente, você levar um produto de um ponto A para o ponto B, qualquer pessoa consegue fazer aquilo, não tem nenhum segredo. Né? E quando qualquer pessoa consegue fazer aquilo, todo mundo pode competir, a barreira de entrada é baixa, logo as margens caem para caramba. Claro. Né? Então, era um negócio que a gente trabalhava para caramba, fazia um monte de entrega. O último ano, antes de a gente vender para Americanas... Vou perguntar o número. A gente fez quase 500 mil entregas em um ano. Caramba. Enfim. E aí, com vários self-stores espalhados e tal. E como é que veio o Americanas? Então, aí... eu consegui Primeiro, eu bati na porta umas 5 vezes, canais diferentes para tentar falar lá. Ninguém me atendia e tal. Eu finalmente consegui um contato de um diretor lá. Marquei uma reunião. Apresentei para eles, cara, não sei o que, a gente tem uma proposta de entrega sustentável e tal, de bicicleta, vamos fazer uma POC e tal. Eu falei, legal, não sei o que, acho que pode ser, vamos ver, vou passar aqui pro gerente, não sei o que. Acabou que isso foi abril, maio, assim. Sumiram. Chegou 2 semanas antes da Black Friday, me ligam. Fala, Lê, tudo bem? Como estão as coisas por aí? Seguinte, cara, não vai dar bom aqui para fazer todas as entregas da Black Friday. Vocês conseguem ajudar a gente? A gente falou, puta, beleza, vamos embora. Né? A gente dobrou a empresa em 2 semanas para conseguir atender a demanda da Americana lá da Black Friday. E a gente conseguiu atender com maior SLA de todos os outros parceiros que entregavam lá. Olha que demais. Sendo sustentável. Sendo sustentável ainda. Então a gente pegava lá no centro de distribuição deles, dava umas 2.000 entregas por dia, mais ou menos. Levava para os nossos CDs. Nesse CD a gente separava por bairros, os ciclistas pegavam e distribuíam. Né? Então, aí os caras falaram, puta, que legal. Né? Esses caras entregam rápido, entregam com SLA alto e ainda são sustentáveis. Vamos começar a escalar com eles. Né? E aí, beleza, a gente começou atendendo uma certa região, depois foi para outra, depois foi para outra. Depois a gente começou a abrir novas regiões para atender eles, porque aí, beleza, a gente já tinha demanda. Né? Agora é só abrir a localização. E aí, até que era um ano, 2019, em que Americanas e a Magalu estavam quase competindo para ver quem comprava mais empresa. Né? Então era um monte de M&A. Assim. Nossa, eu lembro, eles estavam muito bem. Exato. Magalu, então nossa. Quem que te procurou nesse momento para comprar? Foi esse diretor ou foi a área de M&A? Esse diretor que a gente falou lá no começo, ele foi conhecer, assim, na visão operacional mesmo, para ele fazer sentido. Aí depois a área de M&A veio falar com a gente. Né? Mas a princípio, a ideia original era comprar a empresa. A ideia original era investir na empresa, porque a gente estava querendo fazer uma nova captação seed e tal na época. Mas eu falei assim, seguinte... se a gente for captar com vocês, a gente vai basicamente crescer só baseado nas suas entregas, até que vai chegar daqui a 1, 2 anos, 90% das entregas vão ser americanas e não vou ter nenhum poder de barganha para um potencial exit depois. Então, se vocês quiserem comprar a gente aceita, né? Dependendo do preço aí que vocês propuserem. Aí o cara, mas vocês seriam americanos? A gente falou assim, pô, claro e tal, não sei o quê. Né? Pra gente é legal pra caramba poder escalar o projeto de... Você vendeu o negócio e ainda ganhou emprego. Exato. Era exatamente essa a ideia. Né? Então, assim, pelo fato da gente, apesar de ter feito 300 mil entregas e tal lá naquele ano, comparando com Americanas, isso é um volume muito pequeno. Claro, né? Claro. Então, ficou muito claro para eles que eles estavam comprando as pessoas e não... a empresa em si. Sim. Porque a gente tinha outros clientes e tal, mas não fazia sentido esses outros clientes nem irem para Americanas. Era só, cara, o projeto era, a gente vai comprar vocês para implementar a logística sustentável dentro da empresa. Sim. Né? Era como é que chamam? Acqui-hiring, né? Um acqui-hiring, perfeito. Que acho que para tecnologia tem bastante também. Tem. Aí você ganha todos os devs ali para continuar desenvolvendo a plataforma, enfim. Empresa de body shop, né? Exatamente. Exato. Também. Então, é uma tendência de... Uma pergunta... Fico pensando aqui, né? É uma estratégia, poderia colocar já desde o início, Ale, como um empreendedor, colocar já com um plano de negócios. Eu já ouvi isso talvez mais de uma vez. Não sei se estava no seu plano, talvez não, acho que não, né? Mas hoje eu queria saber se você daria essa dica de colocar na estratégia de negócio de alguém e falar assim, você entra num business
e já se prepara para ser adquirido ou para participar ou para atender especificamente um player? Porque nesse caso, tudo bem, você estava atendendo acho que outros players também, mas a Americanas virou, né, o principal de longe, pelo que eu imagino. E meio que, à medida que você estava contando essa história, eu estava já assim, puta, era meio óbvio que em algum momento a Americanas ia falar, cara, quer saber? Vem para dentro aqui. Né? Se junta a família aqui, como a gente escutou já algumas vezes as pessoas falarem. Poderia ser isso é um acaso? Ou você acha que dá para colocar uma estratégia de negócio a depender do que você vai fazer já... Um dia eu vou ser adquirido pelo Google, tô chutando. Cara, dá total. Inclusive, a gente fez essa mudança de chave, pivotou a empresa pensando nisso também. Ah, foi? Foi, Então, assim, quando a gente tirou todo mundo do CLT, colocou o MEI, quando a gente começou a focar única e exclusivamente em e-commerce para parar de atender todo mundo, né? Porque na época a gente falava que era empresa pato, nadava, andava e voava, não fazia nenhum dos três direitos. Falou, cara, vamos focar, fazer muito bem e-commerce, etc. E vai ter muito mais... Claro. Pronto para qualquer uma dessas grandes adquirirem a gente depois. Perfeito. Né? Então foi estratégia de vocês antes de ser adquirido que ó, um dia a gente não necessariamente por eles, mas algum grande vai se interessar. Entendi. Não sabia se necessariamente ia ser um player de e-commerce, poderia ser um player logístico, também, sei lá, uma log da vida ou alguma outra. Perfeito. Agora, cara, da onde veio a vontade de novamente entrar nesse mundo, empreender novamente depois agora com a Zaya? Ou simplesmente não sair, né? Exato. Porque se bem que ele chegou a ser um executivo ali da AMI, né? Antes só de falar isso, Phil, acho que só para terminar esse último assunto, que acho que é uma coisa legal de falar o porquê que o exit é uma coisa legal. Né? Quando você tem o seu próprio negócio, você suponha que sua empresa faturou R$1.000 aquele mês. Um exit, quando é vendido um negócio, ele normalmente não é o mesmo valor do faturamento que você fez naquele mês, etc. Você pega o faturamento anual e multiplica por um múltiplo de mercado. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, por aí vai. Né? Você pegar a média no Brasil, dependendo de onde você vê de reporte, mas você pegar o ChatGPT, algumas outras, vai falar que a média é uma 7 vezes. O múltiplo é 7, a média. Pensando em empresa de tecnologia. Perfeito. Depende do ponto de vista. Tá? Mas assim, mas suponha que tem um múltiplo, que seja 2, 3, que seja, tem um múltiplo. Eu né? acho que uma boa média hoje é 4. Assim, pode ser 4, pode ser. É que tem dois tipos de múltiplo, né? Tem múltiplo de captação e múltiplo de aquisição. Exato. São coisas diferentes. Então, que seja, vamos colocar 4, por exemplo. Né? Então, quando você vende essa participação, você ganha 4 vezes 12 do que você ganharia de um salário de CLT, por exemplo. Então, se eu trabalho numa empresa, todo dia eu ganho R$1.000, eu vou ganhando aqueles R$1.000. Se eu trabalho numa empresa, construo uma empresa que fatura R$1.000 por mês, durante 12 meses, ela faturou 12 mil. Vendo ela, vezes 4, 48. vai dar 48 mil. Ou seja, no final de um ano, se eu estou trabalhando no CLT, eu ganhei 12 mil. Se eu estou trabalhando como empreendedor e vendi eu vou ganhar 48. Sacou? Então, na verdade, não. Eu vou ganhar 48 mais 12 porque eu ainda ganhei os... Você ainda ganhou o salário naquele período. Naquele período. Exato, quando você estava lá, exato. Então, eu vou ganhar 60 mil. em vez de ganhar 12. Então, na verdade, você ganha 5 vezes o que... Mas 5 vezes, exatamente. Essa é a parte racional, né? É uma Exato. parte também que a gente já foi, inclusive, sondado algumas vezes, inclusive, de quererem nos comprar. Mas tem uma questão emocional também, muito que envolve, né? A gente trata como um filho, muitas vezes, certo? Exato. Mas... Cara, eu concordo total. Como foi desapegar? Eu tenho curiosidade. Como é que foi desapegar? Sim. Cara, particularmente, pra gente foi bom, assim, porque era aquilo que eu falei lá no começo. Já era uma era um negócio muito difícil, que a gente trabalhava muito, assim. Segunda a sábado, praticamente todo... Né, porque tinha entrega sábado, tinha entrega domingo, etc. E aí era Natal e não sei o que, aniversário enfim, de entrega, não parava, né? E a margem era muito pequena. A gente falou, cara, né, faz muito mais sentido a gente se acoplar a um player aqui, vender esse negócio, do que continuar, né, a muito longo prazo aqui, porque é um negócio de margem muito baixo. Sim. Né? E aí, então, pra gente, não acho que foi... Assim, a gente deixou de um certo tempo depois de enxergar como filho, sabe?
Entendi. Eu Você acho conseguiu que... se desapegar e pensou na estratégia de forma racional ali. Sim. Eu acho que pelo menos, apesar de ser um cara polêmico, né? Mas acho que o Elon Musk fez isso muito Adoramos polêmicas. Exato, eu já gostei disso. Exato. Acho que o Elon Musk fez isso muito bem. Né? E aí estou falando da fase pré-Twitter aí, né? Antes, agora, enfim, é o cara mais polêmico, mas antes acho que todo mundo olhava ele do puta empreendedor, não sei o quê. Visionário, né? Visionário. E querendo ou não, por mais que falem bem ou falem mal, o cara, enfim, é um visionário. E aí, ele fez a primeira empresa lá, vendeu pro PayPal, pegou tudo, reinvestiu de novo na Tesla. All-in, toda vez, tudo, né? Quando muita gente iria para as Bahamas, SpaceX também, né? descansar. Pô, acho que ele colocou o último real no último lançamento e deu certo depois. Exato. O cara é all-in. Então, o cara não, o cara realmente guts, foi. o cara Exato. tem o guts ali. Tem. E aí, então, se você pegar nessa perspectiva de, beleza, vendi aqui, peguei essa grana, vou abrir uma nova. Não sei o que, vendi, peguei uma nova. Teoricamente, dando certo elas, né? Às vezes pode não dar certo no meio do caminho, mas dando certo elas, seu crescimento vai ser exponencial. Claro. Do que ser necessariamente Você só... está o tempo inteiro falando dos múltiplos lá que você está falando. A empresa é exponencial, o seu salário não necessariamente, né? Exatamente isso. Bom, mas no benefício do tempo, que a gente tem muita pergunta aqui ainda, tenho certeza que a gente não vai conseguir cobrir Só queria tudo. estabelecer esse ponto, porque Lógico, acho que era super relevante, super relevante. Mas conta aí, cara, por que essa vontade de criar, de ter um novo filho, né? A Zaya. Boa. Cara, o primeiro ponto, e acho que só falando nesse intervalo, né? Então, saí da Zaya, fui para Americanas, trabalhei lá na área de Venture Capital. Aí eu fiquei 3 anos, que era basicamente o período do earnout e tal. E aí, terminando isso, eu já queria voltar a empreender. Né? Porque, beleza, é legal quando você vê... Ele não vai largar empreendimento, né? Empreendedorismo. Não dá, realmente, não dá, quando morde... E aí, quando você vê a diferença, né, de trabalhar CLT para empreendedorismo, tipo, eu gosto do risco para tentar dar certo. E acho que também, quando você é uma pessoa preparada para aquilo, a probabilidade de dar certo é muito maior. Né? Então, estudo pra caramba, leio tudo que tá rolando, né? Vou sempre em eventos para me conectar com gente legal. Então, assim, empreender é um risco muito grande. Mas a partir do momento que você se protege com informação e com relacionamento, esse risco diminui bastante. E quando o risco diminui, considerando que o múltiplo é maior, vamos empreender de novo. Né? Pouco racional, né? Então, fazer uma pergunta que eu acho que é legal, e a gente que empreendeu, eu escutei algumas vezes, né, a palavra louco, você é louco e tal. Quem empreende geralmente escuta isso algumas vezes, e posso te falar, de certa forma, as pessoas que falam isso, elas têm alguma razão delas, né? Louco a gente é um pouquinho, a gente é, né? Sim, tem que ser. Agora, cara, você falou isso do diminuir risco e de cara, se preparar e tudo. Eu consigo entender e eu me identifico com isso, cara. Eu não consigo. As pessoas me perguntam, por que você acorda todo dia cedo, né, e tal, depois de ter realizado já tanto e tudo. Tem uma ambição que ela parece ser eterna, né? Uma chama que parece ser eterna, né, cara? Então, assim, minha pergunta talvez seja isso, cara. E são perguntas até, eu tô tentando passar o que as pessoas perguntam pra mim até. Quando a gente inventa moda, eu lembro, quando eu conto para as pessoas até próximas, familiares e tal, a gente quer, sei lá, investir nos Estados Unidos agora. E a gente tem um sucesso muito legal no Brasil. A pergunta que vem, e aí eu vou fazer a pergunta para você que vendeu empresa já, e já certamente já tem algum capital próprio que já te dá algum conforto, um futuro melhor para você, para sua família, etc. A pergunta que vem é, cara, os caras até fazem assim, ó, o ombro até baixo. Cara, por quê? Porque eles cansam de ver a gente, né? De certa forma. Eu digo, essas pessoas que têm uma vida um pouquinho mais regrada e tem o 8 às 7, às 8 às 17, a pergunta que vem é a seguinte, cara, pra quê? Você ouve isso, cara? E que resposta que você dá? Conta pra mim. Cara, é meio clichê, mas é sobre impacto e propósito, né? Acho que chega uma hora que não é só sobre dinheiro, né? Acho que depois que você... também, né? Claro que a gente quer. Não vamos ser hipócritas dizer que o dinheiro não é importante. Sim, é claro. Mas não é só isso. Porque se fosse... Cara, assim, até o Vitinho, né? Só dando um exemplo do rapaz que trabalha com a gente, um sócio que trabalha com a gente, ele falou uma coisa do Flávio Augusto, que ele sempre fala, do Flávio Augusto da WhatsApp, né? Que, aliás, minto, nesse caso não foi nem ele que me mandou, mas era o Flávio Augusto, que ele é fã do Flávio Augusto. E uma frase do Flávio Augusto lá sobre isso de tipo...
as pessoas perguntando para ele, cara, mas pra quê e tal? Cara, porque eu tenho prazer no que eu faço, eu gosto. Então, assim, porque realmente, no caso, não sei se eu acho que não é o nosso caso aqui, né? O Flávio Augusto, no caso dele, eu tô entendendo financeiramente falando, ele não precisa mais. Já passou há um tempo, né? Ele não precisa, ele pode largar e ele, as próximas, algumas gerações dele, o tataraneto dele já tá muito bem encaminhado, tá muito bem resolvido. E aí vem a pergunta, pra quê? A gente ainda pode responder de certa forma, cara, porque eu preciso ganhar dinheiro, preciso, né, sustentar a família. Você tem alguns motivos que são motivos universais para muita gente. Exato. Mas o empreendedor e o cara que muitas vezes tem muito sucesso, ele tem esse a mais aí, cara. Ele tem um negócio a mais que talvez diria seja que é menos, uma pecinha a menos, né? Ele vai ter umas pecinhas a menos. E aí vai atrás para tentar faltando. Exatamente. Mas eu acho que e você mandou muito bem quando você falou, cara, acho que é o propósito mesmo, porque se for só olhar pela questão da grana, muitas vezes a pergunta pra quê faz sentido, cara. Chegar pro Flávio Augusto e falar pra quê, certamente a resposta não é dinheiro, porque dinheiro ele já tem. Sim. Tô pegando só um exemplo, né, de um cara de muito sucesso. E acho que uma frase legal tem pessoas que o dinheiro é a causa e tem pessoas que o dinheiro é a consequência. Né? Então, qual que as duas é você? Gostei. E acho que eu tento sempre enxergar o dinheiro como consequência de algo que você gerou impacto para muita gente. Quanto mais pessoas você ajudar, mais como consequência vai chegar aquilo para você. E não você enxergar isso como única causa. Né? Quer dizer, perfeito, cara. A gostei, causa de você trabalhar não é o dinheiro acaba sendo uma consequência. A consequência, exato. E tem muita gente que trabalha por causa. E aí fica dinheiro. um pouco vazio. Assim, é claro que depende da necessidade que você tá e depende da situação financeira, aquilo vira a causa principal. Claro, mas acho que eu tô falando aqui no cenário em que, né, isso já não deixa de ser a causa principal. Sim, né? sim. E acho que tem a questão a própria pirâmide de Maslow e tal, beleza. Primeiro tem necessidades básicas, passou ali, inteiro, né? boa. E aí vai para autorrealização, né? Perfeito. E aí acho que quanto mais pessoas sem impactar, acho que traz uma felicidade. Talvez seja até um sentimento, às vezes até egoísta. Pô, eu me sinto muito bem quando estou ajudando muita gente, né? Sim. E acho que é um pouco disso. Então, assim, na época da Pedala, a gente tinha como principal missão, né, a sustentabilidade, diminuir gás carbônico, né? Então era bem focado nisso. E agora na Zaya, a missão é democratizar o acesso à inteligência artificial, né? Então começou, inclusive tinha um outro nome antes, chamava Zap GPT. A gente foi a primeira empresa do Brasil. Zap GPT? A gente foi a primeira empresa do Brasil a plugar o chat GPT no WhatsApp, porque Zap GPT, gostei. E aí depois a gente recebeu um e-mail da Meta e do OpenAI falando para tirar o nome. Eu posso imaginar. Exato. Incomodou um pouquinho, né? Exato. A gente achou que era melhor não brigar com esses caras. Acho. E aí, porque na Meta eles não tem nenhuma empresa com o nome Zap que se refira ao WhatsApp, né? E a OpenAI não podia ter nada com GPT e tal. Enfim. Entendi. A gente mudou o nome para Zaya. E aí, enfim, começou com esse Zap GPT porque quando o chat GPT foi lançado, era muito difícil de você acessar lá, porque toda hora ficava caindo. Né? A gente falou, cara, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a API deles, que eles tinham liberado há 2 meses, plugar no número de WhatsApp e liberar para a galera aí. Vamos ver o que acontece. Isso até foi legal quando começou, nem tinha aberto empresa, nem nada. Né? Nessa época, eu tinha acabado de sair da Americanas, e aí me juntei com o Thiago, que é meu sócio, e com o Bassi, cara de tecnologia, e tinha o André na época também, e a gente falou, cara, vamos plugar aqui como experimento e vamos ver o que acontece. Né? Plugamos, compartilhamos num grupo de umas pessoas para umas 50 pessoas, isso era uma quinta. Sexta-feira, das 50 pessoas, já tinham 500 usando. Porque a galera, nossa, o ChatGPT de graça, não sei o quê. Sábado, de 500 já tinha ido para 3 mil. Nossa. Domingo, 5 mil. Puta, tem um negócio interessante aí, né? De quando a gente está falando? Quando que é isso? A gente está falando de fevereiro de 2023. Já estamos chegando para os dias atuais aí. Já está um pouco mais próximo. E aí... O ChatGPT, quando foi que ele estourou? Ele lançou em final de setembro de 2022. Cara, ele já vai fazer uns 3 anos aí. Parece que foi ontem, cara. Bizarro, né? Foi tudo muito rápido. Nossa, mas eu tenho várias considerações sobre isso, cara. Acho que vários conteúdos que você lê hoje, você sabe que, não tem mais a pessoalidade, são feitas por IA e tal. Não só isso. Esses dias eu recebi uma proposta
onde o cara esqueceu de tirar o prompt do GPT. Sério isso? Sério. Sério. Nossa, nesse nível eu Eu tive que dar, eu dei o feedback. Eu dei o feedback. E... É tipo o cara que dispara e-mail e não troca o nome, né? Esse é clássico. nome. Esse é clássico. Exato. Esse é o novo... Exato. Mas No é caso. só um adendo aqui. Sim. E aí, puta, beleza, a gente viu que ia virar um negócio ali. Falou, vamos estabelecer a empresa, a gente juntou, abriu o CNPJ, etc. E começou a cobrar, né? E puta, e aí nessa mesma época a gente acabou saindo em praticamente todas as notícias lá. Exame, tudo que é matéria assim, online a gente saiu. E aí o negócio viralizou pra caramba. Em 4 meses tinham 400 mil pessoas usando já. Meu Deus, cara. Isso foi assim, e foi muito rápido. E obviamente a gente caiu várias vezes, né? Porque pô, a gente tava tranquilo ali e tal, aí do nada 10 mil pessoas a mais de um dia pro outro, 20 mil, etc. Não aguenta, né? Não, a infra não aguenta. Não aguenta. Então aí a gente trouxe um cara de infra também para cuidar e estabilizou e aí o negócio andou. Né? Mas assim, no começo isso foi um aprendizado também. Né? O nome já tinha mudado? Não sei. Não, o nome ainda não. O nome mudou só em setembro, se não me engano. Tá, mas de 23 mesmo. De 23, E aí... Mas foi muito legal, assim, essa época, porque era um negócio muito novo, né? Então, puta, e aí tinha que ensinar a galera a usar, perguntar pro ChatGPT, todo mundo achava que era um Google, né? E aí, me fale sobre a pessoa tal, pô, não vai saber, não é aquilo, foi treinado com até certa data, etc. Então foi um aprendizado bem legal esse começo, né? E aí acho que... E por que inteligência artificial especificamente? O que foi a faísca, assim, para querer focar nisso. Acho que primeiro eu já sabia que queria algo com tecnologia. Né? Acho que tendo vivido com logística intensa durante 5 anos, eu falei, cara, meu próximo negócio é tech. Tech tem margem, tech escala, impacta mais gente, vambora, beleza. E é uma paixão sua também, né? Exato, pô. E eu sempre gostei disso, enfim, desde moleque e tal. Então, assim, queria ir para esse lado. Né? E aí, tem um livro de um cara chamado Kai-Fu Lee, chamado AI Superpowers, que foi escrito antes do ChatGPT, etc. Já estava nos primórdios da IA generativa, lá no paper do Google, mas ainda não tinha sido lançado o ChatGPT. Esse livro, assim, extremamente bem escrito. O Kai-Fu Lee, ele foi presidente do Google na China. Hoje, ele tem um fundo de VC de mais de bilhão ali investido. Então, assim, é um dos caras que mais entende de inteligência artificial. Ele escreveu esse livro que, assim, é fantástico, recomendo todo mundo ler. E eu falei, cara, a inteligência artificial é o próximo negócio. AI Superpowers, é isso? AI Superpowers, muito bom. É o Kai-Fu Lee. Ele tem outro livro chamado 2041, que é bem legal também. Mas esse foi o que botou a faísca. Eu falei, cara, AI vai ser o próximo negócio. Uma pergunta em relação a isso, né? Você falou que ele gosta de tecnologia, você já gostava desde moleque e tal. Você se considera um cara técnico em tecnologia? Eu não me considero um programador, assim, não sei... Você é um entusiasta. Eu sou entusiasta, acho que eu diria essa palavra. Assim, eu não sou o cara que fica codando e montando back, front, etc. Mas você sabe fazer isso? Você sabe codar? Eu não sei codar. Assim, eu sei o básico. Só que aqui que eu sei... Assim, eu consigo fazer o vibe coding. Não, o que é o vibe coding? Vibe coding é um conceito que começou mais ou menos uns 2-3 meses atrás, num post, se não me engano, era de um cara da... Deve ser um país diferente, né? Não, é dos Estados Unidos mesmo. Estados Unidos mesmo. Acho que era da Andreessen Horowitz, não tenho certeza, da A16Z, que ele falou que agora está começando a ter uma nova geração de pessoas que elas não necessariamente sabem codar, mas elas sabem fazer prompt. Então você vai num Cursor da vida, num Lovable, né, em outras ferramentas, no Replit, que você pode simplesmente falar, quero construir um aplicativo tal. Ele vai dando literalmente passo a passo, você vai seguindo o que está lá. Cara, né? Que coisa então, incrível, assim, né? todo mundo começa a virar programador. E aí o vibe coding é isso, porque você está lá codando junto com a IA ao mesmo tempo. E aí você fica extremamente mais produtivo. Né? E isso, falando uma pessoa que não sabe codar. Quem já coda e usa isso, é surreal a velocidade. Monstruoso o negócio. Então, eu fiz essa pergunta porque acho que até para todo mundo que estiver ouvindo, assim,
precisa ser um fera em programação ou algo assim para se meter a mexer com AI e usar a IA? Se juntar com pessoas que tenham isso, né? Sim, mas imagino. Porque eu vi, acho que até no LinkedIn, se não me engano, você coloca lá que na Zaya é para a gente, mesmo quem não sabe programar, né? Exato. Tem soluções mesmo para não programadores. Exato. A gente programa por trás para quem quiser fazer sem programar, consegue fazer de forma no-code ali. Porque essa é a ideia. O que a gente construiu na Zaya é uma plataforma de criação de agentes de inteligência artificial, com foco em atendimento ao cliente e vendas, mas tem gente que usa para vários outros cenários também, em que basicamente você constrói um roteiro conversacional com uma condição e uma instrução. E aí, basicamente, são vários estágios de conversa. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo, um agente de IA que é um SDR, para qualificar e agendar uma reunião. Né? Então, eu crio o primeiro estágio, que é a introdução. Né? Então, se apresente e tal, diga seu nome, etc. E pergunte para o cliente qual a necessidade dele. E aí você faz a primeira parte usando, por exemplo, o spin selling. Né? Então, você identifica a situação dele, depois você vê qual que é o problema. Depois você faz a inferência e não lembro agora exatamente qual que é o N, né? Vou lembrar. E aí, você tem uma condição, você tem uma instrução e você tem uma ação. Então, se naquela conversa a IA entendeu que está naquela condição, aquele estágio vai ser escolhido. Quando aquele estágio é escolhido, você dá uma instrução, fale tal coisa, né? Indique para o cliente que ele tem que fazer tal coisa, etc. E aí, se depois daquela instrução ser feita, você pode ter uma ação se você quiser. Uma ação pode ser consultar o calendário e fazer o agendamento no Google Calendar. Uma ação pode ser chamar uma API. Uma ação pode ser fazer um follow-up se a pessoa ficou sei lá quanto tempo sem responder. Uma ação pode ser, por exemplo, passar para um humano. Então, se chegou naquele estágio, a IA não conseguiu validou, resolver, né? O lead ali e tal. Exato, passa para um humano. Então, você tem um agente de IA é isso, né? Então, você tem o conhecimento e você tem a ação, né? Então, se for pegar só um assistente, qual que é a diferença de assistente e do agente, né? Só o assistente, que é o ChatGPT, que todo mundo usa, assim como a Havaianas, só que ele não recusa imitações, né? Tem vários parecidos aí, né? O Claude, DeepSeek, etc. Mas um assistente, ele vai estar ali como seu copiloto. Você vai perguntando, ele vai te respondendo, ele vai te perguntando, respondendo, e por aí vai. Então, quando não tem aquelas devaneios, né? Que muitas vezes, quando não sabe, inventa algumas coisas. Tá cada vez menor isso, que é a alucinação, né? Alucinação, cara. Mas, sim, às vezes acontece. Só que isso acontecia muito no começo. Hoje, como você já pode colocar lá como filtro de buscar na internet, a resposta vai citar a fonte. Aí diminui bastante. Entendi. Né? Mas, enfim, no começo tinha muito disso eu mesmo. lembro. E ainda tem um pouco, né? Porque eu não vou entrar em muita parte técnica aqui, mas basicamente o que é como é que são geradas as respostas, né? É tudo baseado em probabilidade. Então, por exemplo, se você falar uma frase, essa caneta vai ter 70% de probabilidade de ser azul, 20% de ser vermelha, 10% de ser verde, por aí vai. Então, ele vai pegando sempre a probabilidade de qual é a próxima palavra, baseado em bilhões de frases e parâmetros que ele já foi treinado aquilo. Então, pode ser que e aí, dado que a pessoa falou 1000 palavras, qual a probabilidade de dar 1001 ser tal? Entendeu? E como a gente está falando em probabilidade, pode ser que eventualmente essa probabilidade tome um caminho que a caneta vai ser, sei lá, roxa esverdeada. Porque é 0,001%, mas se for pegar 100 milhões, sei lá quantos, até bilhão de perguntas que as pessoas fazem todo dia, uma pequena porcentagem acaba postando, etc., achando que sempre alucina. Entendi. Sacou? Foi uma pequena provocação do meu lado. Exato. Boa. Eu não tinha escutado a expressão aí, alucinação. Eu sempre falei devaneios. É bom que a gente aprende. Boa. E aí, então, o assistente é para você consultar ali no dia a dia. E o agente, além de ele ter o conhecimento, ele realiza uma ação também e pode tomar uma decisão sobre aquela ação. Mesmo. Né? Uma decisão. E aí, por isso que ele usa o conhecimento para tomar a decisão de qual ação ele vai querer tomar. Né? Então, por exemplo, você pode criar um agente lá que aí, dependendo da conversa que ele está com o cliente, ele pode decidir se deve ir para um closer ou se ele deve não atende aquele cliente, por exemplo. Né? E aí que entra a provocação que a gente teve
né, lá atrás, será que o futuro das organizações, né, será que o RH vai contratar também agentes de IA ao invés de só recursos humanos? Essa é a pergunta de $1 milhão. Exato. E né, o que eu falei, né, lá na nossa última, não sei se vai ser antes ou depois, enfim. Mas aqui o futuro das organizações vão ser organizações mistas, né? Então, qual é a evolução disso, né? Hoje tem várias ferramentas de IA que funcionam como assistentes. Então, por exemplo, eu quero fazer um post aqui para rede social. Qual que é o negócio? Eu uso o ChatGPT para fazer pesquisas. Eu uso uma outra IA para fazer o vídeo, uma outra IA para fazer imagem, outra aqui para ver tendências e tal. Eu usei 5 ferramentas de IA para depois chegar no final e eu vou postar. Né? A evolução dos agentes é que você simplesmente vai falar assim, hoje eu tenho X mil seguidores, eu quero ter 100 mil seguidores daqui a tanto tempo, cria uma estratégia para mim e vai postando. E execute. Exato. Então, o negócio é que o SaaS, que a gente conhece hoje em dia de Service as a Software, vai virar Software as a Service. Né? Software as a Service vai virar Service as a Software. Então, assim, Perfeito. Você vai contratar... Eu gostei dessa. Legal, Software as a Service vai virar Service as a Software. Exato. Porque aí você não vai contratar mais uma assinatura né, fixa ali. Você vai contratar por job to be done, assim, pela tarefa entregue. Né? Então, por exemplo, aí em vez de você cobrar uma assinatura para usar um SaaS, que você vai, por exemplo, fazer o agendamento de rede social, você vai pagar um agente que você vai pagar 5 centavos por cada post que ele fizer, por exemplo. E se ele fizer alguma coisa errada, você vai lá no meio do caminho dele e fala, você errou aqui. Né? E ele corrige as próximas. Para as próximas ele corrige. E aí como é que você faz com o estagiário? Ou com uma pessoa que está começando ali. O cara vai lá, começa, erra, e você ajuda. E aí, brinquei, né, que estagiário, mas acho que vale para qualquer tipo de pessoa, né? Acho que os seres humanos são sujeitos a falhas. Com certeza. E vai desde do conselho falando para o CEO falando do diretor e por aí vai, e de baixo para cima também, né? Para não dar só estagiário de exemplos, mas, enfim, com a gente é a mesma coisa. Ele vai alucinar ou vai ter um devaneio, e aí você tem que entender aonde que no processo ele errou, para corrigir. Até chegar a um ponto que isso aí vai melhorar cada vez mais. Né? E aí as organizações vão ficar híbridas, porque você não necessariamente vai ter que ter uma pessoa para cada cargo. Você vai ter um agente e um gestor desse agente ali. Né? Então, por exemplo, você tem um agente ali de atendimento ao cliente. Você tem um agente ali que é vendedor. Você tem um agente ali de infra, de DevOps, etc. Aí o agente de suporte, ele está falando lá com uma pessoa e ela falou, putz, o sistema caiu aqui. Aí o agente de IA já vai estar pré-programado que quando alguém falar sobre aquilo, ele vai entrar em contato com o agente de DevOps e o agente de DevOps vai estar programado para quando o agente de suporte falar isso, ele tem que resetar a plataforma. Sacou? Que demais. E aí entra sistema multi-agentes e por aí vai. Né? Então, assim, eu vejo muito que o futuro das organizações... A gente tá perto disso? Cara, não é que a gente tá perto, já tá acontecendo, pô. Não, desse negócio de multi-agentes e tal? Já tá, não sei se vocês já ouviram falar da Creo AI, tem algumas ferramentas, inclusive de um brasileiro, o João Moura, esse é um cara muito legal, se desse um dia para chamar aí. Com certeza. João Moura. É um cara excelente, assim. Então, a Creo AI é uma plataforma, é open source, inclusive, que você pode criar esses multi-agentes, né? E na Zaya a gente consegue criar agentes individuais e aí, provavelmente, esse ano a gente ainda já vai conseguir estruturar isso de uma forma multi-agente também. Mas hoje a gente já tem 30 mil agentes que foram criados lá na Zaya. E a grande maioria deles em operação. Então, assim, não é que é uma realidade muito longe. Né? E vai para imobiliária, clínica, né? Empresa de RH, todo tipo de empresa assim, que você tem um contato com o cliente ali no primeiro nível de atendimento, você pode ter um agente, sabe? Sim. Verdade. Para coisas mais transacionais ali, rápidas e tudo, exato. Né? Por que não, né? Agora, uma pergunta aqui, fugindo um pouquinho do tema de IA, né? Que a gente sempre faz em todos os nossos episódios aqui, a gente falou bastante de transpiração, né? De resiliência, de jogar para ganhar, né? Quando se coloca na balança, quantos % você atribui a suor do seu sucesso e quantos % pela sorte que você teve? Cara, 99% suor, pô. Assim, sorte, claro, assim, que
todo mundo tem... Meu pai gosta de falar que sorte é oportunidade mais competência. Então, sorte todo mundo vai ter e aí você tem que estar preparado para conseguir abraçar quando aparecer, né? E você tem, né, aquele livro do Malcolm Gladwell, né, o Outliers. Adoro esse livro. É um dos meus, talvez, para mim é o que eu mais gosto. E ele... O Bill Gates nasceu exatamente na época certa para estar lá no computador. Então sorte existe. Né? Ou aquele jogador de hóquei que se você nascesse no primeiro 6 meses tinha muito chance de ganhar. Lá do Canadá, não era? Alguma coisa assim? No Canadá, Canadá, isso. Então assim, não dá para tirar o fator sorte, né? Mas se você não estiver preparado para quando aparecer na sua frente não abraçar... Tipo, essa sorte não adiantou em nada, né? Exato. Tipo, eu tive a sorte, entre aspas, de sair para montar um meu novo negócio há 2 meses que o ChatGPT tinha sido lançado. Né? Mas a sorte, entre aspas, porque eu já estava na área de Venture Capital há 2 anos, vendo startup todo dia, já estava lendo sobre inteligência artificial. Para quando a oportunidade Exato. surgisse, e aí, quando surgiu a oportunidade, eu fui lá e abracei. Perfeito, assim como quem for começar algo hoje, tem outra coisa em algum outro lugar que está rolando, está começando também. Se eu ficar ligado e souber o que está acontecendo, aproveitando, o que você vê de tendência, então, para os próximos anos? Cara... Vou mudar. De oportunidade, né? Já que a gente está falando de... eu vou acabar sendo enviesado por AI mesmo, assim, mas é porque a questão dos agentes de IA, ele é um meio, né? Ele não é um fim. Mas as oportunidades são, vocês podem, por exemplo, criar um agente de IA para Find, para poder fazer recrutamento. Né? Você pode ter um agente de IA para imobiliário, um agente de IA para todos os tipos de setores. Pensa que é como se fosse uma pessoa que vai estar realizando aquela tarefa de forma repetitiva e escalável. Né? Então, assim, e isso para mim é uma das principais tendências que vai acontecer daqui para frente. E esses agentes vão ser cada vez mais fáceis de fazer e vão ser cada vez mais... vão cada vez mais poder realizar mais ações. Tá. Né? Então, quanto mais fácil você puder construir e mais poderoso ele for, mais gente vai estar construindo esses agentes. Claro, sim. Né? Então, acho que talvez essa seja a grande principal tendência assim, dos próximos anos é você criar um agente para aquele seu mercado. Facilitar esse acesso a esses agentes, vamos dizer assim. Os agentes atingir mais gente, fazendo mais coisas de forma mais fácil. Exato. E todo mundo poder criar eles. Exato. Popularizado mais, democratizado mais. Exato. Bom, estamos chegando no final aqui. Eu queria fazer uma última pergunta. Que conselho você deixa, então, para quem está nos assistindo, que estão se inspirando com essa conversa, seja quem vai seguir a carreirista, né? CLT, como executivo, ou seja, para aqueles que têm essa ambição de também empreender? Boa. Cara, acho que o principal recado, assim... Primeiro, acho que todo mundo deveria começar a pensar em empreender, sem ser um pouco envezado. Por que disso, tá? Cada vez menos a gente vai ser chamado de louco por empreender. E o porquê disso? Porque cada vez o risco é menor, porque cada vez tem mais ferramenta para isso. Pô, se for pegar 10 anos atrás, concordo totalmente que é louco. Você sair de uma consultoria, tudo carreirinha direitinho para ir abrir uma empresa de bicicleta e tal. Sim. Não tinha nada praticamente. Hoje em dia, com inteligência artificial, você pode fazer tudo. É muito mais barato para você construir um aplicativo. Você não precisa nem ser desenvolvedor para você construir um aplicativo. Você pode pedir para codar. É claro, assim, quer escalar, fazer algo muito grande, vai ter que contratar depois. Agora, tem uma ideia de negócio, vai construir um MVP, cara, você consegue, é força de vontade. Cara, muito legal, assim, tá cada vez mais barato para você empreender, ainda mais com os agentes, né? Então, assim, até uma visão particular minha que eu tenho é que tem muito essa questão de, putz, os agentes vão tirar emprego das pessoas, né? E eu não acho que isso seja uma mentira, eu acho que é verdade, vai tirar. Por outro lado, vai permitir que cada vez mais pessoas abram negócio. Então, a meu ver, a gente vai ter... Vai até forçar as pessoas a abrirem, porque uma vez que elas deixam... Vai ter que fazer. Vai forçar as pessoas a sair da zona de conforto, né? Exato. Então, só para finalizar o pensamento, claro. Né, eu vejo o futuro assim, das empresas. A gente vai ter algumas poucas big techs que vão crescer cada vez mais, seja OpenAI, Anthropic, xAI, etc. Agora, as empresas... Acho que as empresas médias devem diminuir e deve ter cada vez mais a cauda longa, assim, porque vai ser cada vez mais fácil de empreender, mesmo no Brasil, com todas as dificuldades que tem.
A partir do momento que você consegue automatizar a rede Imagina, social, tranquilo. automatizar SEO... Tranquilo empreender no Brasil. Exato. Pô, os países mais difíceis que tem. Mas mesmo no Brasil, cara, Vai com o que facilitar, tem de né? ferramenta hoje... E se você não sabe, pergunta pro ChatGPT. Cara, eu quero empreender, eu já fiz isso aqui na vida, né? Eu tô pensando em sair daqui do meu trabalho. O que você me recomenda de passo a passo? O que eu devo ler, etc. Já li. E agora? Qual é o próximo passo? Né? Pensa em modelo de negócio. E aí pergunta para tais pessoas. E ele vai ser seu mentor. Né? E aí, bom, se a pessoa tiver perfil para trabalhar em empresas e carreiristas, tenta usar IA a seu favor para conseguir acelerar isso, né? Puta, você tem a sua área ali, tenta automatizar o máximo possível, você vai você vai melhorar seu resultado, seja vendendo mais, reduzindo o custo e, consequentemente, você vai avançar mais rápido na carreira. Né? Então, eu acho que... E a melhor forma de aprender isso é mão na massa, cara. Testa a ferramenta, vai... Pegar e pedalar só, você mesmo, né? Faça chuva, faça sol, né? Exato. Demais. Pedalar, né? Pedala. Exatamente. Exato. E, bom, a gente citou, você citou alguns livros, né, enquanto essa conversa, mas legal. a nossa deixa final aqui é sempre: tem algum filme, série, livros que você deixa como indicação pro pessoal? Cara, a gente falou do Outliers, né? Do AI Superpowers. Outliers. AI Superpowers. 2041, você falou também. 2041, do Kai Fu Lee também. Acho que esses para... Outliers não é muito inteligência artificial, né? Mas esses dois, assim... acho que são bem legais, assim. Bom, e aí tem o clássico aí, que é o... Que também eu gosto bastante, acho que é meio que eterno, que é o Good to Great, do Jim Collins. Imaginei que vocês fossem. Esse aí também. Já li... Enfim, tem... Do português seria Empresas Feitas para Vencer. Para Vencer, esse, né? Exatamente. Isso aí, pô, é um clássico. Você adora ele, né? Esse eu gosto e é meio temporal também, né? Pode ter a gente, pode ter o que quiser, isso aí. Eu gosto muito desses livros que eles são bem embasados, né? O do Malcolm Gladwell também, o Kai Fu Lee também. Dado, né? Não é aquele livro... pesquisa real, não é só o cara não é um dizendo. acaso, né? Puta, teve esses livros quase que o apêndice tem mais páginas do que... É isso. Quanto menor a diferença, melhor é o livro. Exato. Acho que é isso, cara. E aí, bom, de filmes e séries, acho que, né, falando principalmente, acho que nessa visão de empreendedorismo, né? Acho que a história do Uber é muito legal, né? Tem aquela do Blood in the Silicon Valley, que acho que falando em termos de casos, né, dificuldades daquela Elizabeth Holmes, que, enfim, é um caso bem polêmico também, que aconteceu nos Estados Unidos. Sim. Né? Move fast and break things, não necessariamente... é sempre o melhor caminho. Né? Bom, acho que tem vários empreendedores também. Tem a Madame alguma coisa, que é lá do começo de 1900 nos Estados Unidos, que vendia cosméticos. Então, assim... Você costuma ler mais livros de negócios mesmo? E livros de gente de sucesso? Normalmente sim. Eu gosto bastante de biografia também. Biografia você gosta? Tá. Do querido Elon, já li os dois, já li do Steve Jobs. Enfim, do Einstein. O Walter Isaacson é um mega autor de biografias, eu recomendo, assim. Eu acho que de todos os convidados foi a pessoa que mais citou indicações aqui até hoje. Você lê muito? Eu gosto bastante, sim. Acho que a gente consegue aprender bastante com o erro dos outros, né? Então, é mais barato, né? É mais barato, exato. É mais barato. Com certeza, cara. Cara, Ale... Assim, a gente podia continuar essa conversa aqui por horas e horas e horas. Confesso que teve várias perguntas que eu fui anotando aqui, mas que não deu tempo aqui para fazer. Mas queria te agradecer mais uma vez por você ter aceito o convite, ter compartilhado um pouquinho da sua história, um pouquinho das suas percepções com o mercado. A gente vai de longe e perto também te acompanhar e torcer pelo sucesso da Zaya. E para você que está nos assistindo, agradecer para quem esperou até agora, né, acompanhando esse episódio. E novamente, aquela famosa frase: curtam, sigam, compartilhem, comentem e ativem o sininho. Exatamente. Clique no sininho. Ale, obrigado, querido. Quer falar alguma coisa? Queria agradecer, Ale, pela oportunidade de te conhecer. É muito legal porque a gente, cada vez, quanto mais a gente faz, mais fluente a gente fica nisso aqui, e a gente começa a perceber alguns padrões. Isso é legal. Pegar o exemplo do Good to Great que você falou, que ele tinha padrões, né, de líderes, padrões de gente empresas que tiveram muito sucesso. A gente começa a encontrar alguns padrões aqui de gente vencedora,
E muito legal ver a sua história, ou ler a sua história, pegar seu LinkedIn, saber que a gente vai te entrevistar e depois da entrevista você começa a falar daquele... entendi. Entendi. Acho que o seu sucesso tá mais claro pra gente por que ele chegou. Entendeu? Então esse é o tipo de coisa que eu acho que é muito legal e espero que todo mundo tenha tido, né? Quem assistir tenha esse... entendi. Pô, que legal. Tem essa percepção e principalmente, cara, admire... E não... Porque tem muita gente que olha e não gosta muito do sucesso dos outros, né? Eu sou suspeito a dizer, cara, eu gosto de fazer isso aqui que a gente tá fazendo justamente porque eu me inspiro nesse tipo de coisa, aprendo, tento aplicar no meu dia a dia, não só coisas que são mais práticas, como até mindset mesmo. Putz, como é que a pessoa pensa e tal. E de novo esses padrões começam a se repetir, é muito legal. Se você consegue aplicar, né, na prática, cada um, quem estiver ouvindo a gente aqui, acho que a chance de... Ou melhor, os riscos diminuem, como você falou bastante. Exato. Os riscos diminuem. E aí o ganho fica maior que o risco e aí você vai pra frente. E aí vai embora e repetir, né? E aí Exato. repetir e a ambição te levar. E é importante, acho que você nunca enxergar... Eu nem enxergo que eu alcancei o sucesso. Pra mim é um processo, é uma jornada. A partir do momento que você alcancei o sucesso, daí é só pra baixo, pô. É que nem o Bezos fala, né? It's always day one. E aí perguntaram pra ele, né? O que acontece no dia 2? Ele, não, o dia 2 é estagnação, o dia 3 começa a ir pra baixo, e o dia 4 você faliu. Perfeito. It's always day one. It's always day one. Adorei. Muito obrigado, Ale. Muito obrigado. Quer deixar alguma palavra final? Isso. Obrigado, então, pela oportunidade de estar aqui. Papo muito legal, bom rever aí depois de tanto tempo. Mais de uma década, né? Mais de uma década, exato. Vocês estão ficando velhinho também, meu. Exato. Eu tô mais estragada. Tamo bem igual, pô. Fala sério. E obrigado, Gabay, também. Prazerzaço conhecer você. E é isso. Prazer aí todo mundo. Bom, quem não me segue aí também segue depois nas redes sociais. Com LinkedIn, certeza. Alexandre Messina. Coloco sempre coisa diária lá. Sobre inteligência artificial, né? A missão é democratizar o acesso à IA, seja através da plataforma, seja através de informação. Isso. Então, é isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, Ale. Até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal.